que são interessantes, né? Fica bem à vontade, tá? E a ideia é que depois da tua fala o pessoal possa fazer perguntas. Pode ser assim? Tranquilamente, pode ser sim. Até vou querer provocá-los um pouco, porque na participação da turma da Carla e da Rosemary eu acabei ocupando um bom tempo falando, então vou tentar ser um pouco mais sintético, abrir mais espaço aí para interrupções. Então tá, maravilha. Queria então dar uma boa noite a todos e a todas, agradecer muito pela presença hoje aqui. Então dizer que essa aula está sendo gravada, também se alguém cair em função do temporal ou outra questão depois vai ficar disponível. E nós temos hoje então um convidado muito especial, muito querido aqui, que é o nosso colega, né, o professor Leonardo Renner Kopp. E eu vou então apresentar, tem gente chegando. Ele é professor de ensino básico, técnico e tecnológico e de gestão cultural do Instituto Federal, né, aqui, nosso vizinho, IFSU, né, em Sapiranga. E o professor Leonardo concluiu o bacharelado, depois a licenciatura, né, fez o mestrado e doutorado em sociologia. E ele também é especialista em gestão cultural pelo SENAC, aqui no Rio Grande do Sul. E o professor Leonardo, né, além de ser muito querido pelos colegas, né, pelos estudantes, ele tem essa experiência muito relevante nessa área da produção cultural também, né, e atua em turmas de EJA, turmas também no ensino técnico tecnológico. Então também tem uma experiência, né, Léo, pode nos contar depois com o uso de RPG, né, metodologias ativas com os alunos. Então, assim, fiz questão de te trazer nessa disciplina. Essa disciplina, ela trata do ensino de ciências sociais. Então, a ideia é trazer aqui professores, né, para que eles possam dialogar diretamente, né, não face a face, né, não, mas é quase isso, né, e sobretudo porque eles já vão, né, eles já são professores, né, Léo, quer eles queiram ou não, às vezes eles falam, não, eu ainda não sou, eu estou... Não, pessoal, esse tempo já passou, né, agora vocês estão na reta final, então ano que vem muitos deles já vão fazer, enfim, estágio, né, outros estão fazendo agora, já que é o caso dos nossos aqui, e todos aqui, como eu estava dizendo, são, assim, extremamente dedicados, né, batalhadores, né, Léo, para usar também uma classificação aí de alguns autores brasileiros, né, e que realmente vem se dedicando muito, né, vencendo várias adversidades e que tiveram esse desafio de fazer o curso durante a pandemia, né, Léo? Acho que é algo assim que eu digo para eles que é algo, claro, triste, trágico, mas que também trouxe a possibilidade de conhecer tecnologias, né, de pensar alternativas. E então, Léo, também é bom te receber aqui. Tu chega num momento que os indicadores estão melhorando, né, Léo? Que a gente está vendo a vacinação avançando, sobretudo essa semana a alegria é com o público dos adolescentes, né, que começam a ser vacinados, né, a partir de quarta-feira aqui região metropolitana, mas outros lugares já começou, né? Então a gente fica muito feliz. Talvez muitos dos teus alunos, né, Léo, também já vão estar vacinados. E então é uma grande honra aqui, Léo, te receber, né? Te agradecemos muito pela gentileza, o tempo, né? Eu sei que tu tem uma agenda aí bem corrida, né? Mas fica à vontade, aqui a URGS é a tua casa, sempre vai ser a tua casa, né? Tu é sempre bem-vindo e obrigado. Bom, começo agradecendo, né, Leandro? Muito obrigado pelo convite. Eu realmente me sinto em casa, né? Nós fomos colegas aí na graduação já, colegas, praticamente colegas de bolsa, né? Trabalhando com a Clarissa também. Então, sou, como se diz, filho da URGS também. Então, conheço boa parte da trajetória de vocês, passei por, né, situações parecidas. E tenho certeza que estou conversando com colegas. E dessa forma, sinto-se absolutamente à vontade para interromper, fazer perguntas, questionamentos, críticas, pressionar, né, trazer suas angústias, porque acho que é uma oportunidade de conhecer a experiência, a trajetória também, né, de um colega de área que está atuando, né. Eu vou... Boa noite. Sim. Opa, desculpa.
Achei que alguém estava interrompendo aqui, era outra aba aqui. Acontece, né, que essas múltiplas atividades abertas ao mesmo tempo aqui. Já fechei. Desculpa, Helena. Então, acho que vale a pena eu trazer um aspecto que é importante, pessoal. Já desde o início, né, o professor Leandro trouxe a questão da gestão cultural. E até para saber um pouco da minha trajetória, como eu entrei no Instituto Federal, né, Sul-Rio-Grandense, o IFSU, né. Lembrando que os institutos federais é uma realidade bastante privilegiada em relação a outras redes de ensino, né, por fazer parte da rede federal, né, tem uma remuneração um pouco melhor, tem condições materiais, né, também melhores, os seus alunos passam por processos seletivos, então é uma realidade um pouquinho diferente, digamos, do estado e do município, mas os seus desafios, né, no aprendizado, na prática, eles não são assim tão distantes, tá? Tem bastante desafio de como trabalhar ciências sociais. E eu entro no Instituto Federal em 2010, estava no início do doutorado como professor da área técnica de um curso, então, de ensino médio técnico, os alunos faziam ensino médio junto com a formação técnica de gestão cultural. Então, a ideia é que eles saíssem, né, com o ensino médio e a formação técnica em gestão cultural, e eu passei no concurso, então, para atuar como parte da área técnica de formação desses alunos, né, por óbvio, a formação em ciências sociais aí contribuiu muito para esse concurso, né. E eu trabalhei no campus Sapucaí, então, como professor de área técnica até 2017, quando eu tive a oportunidade de me deslocar para outro campus, que é o campus Sapiranga, onde eu estou hoje, e aí dedicar exclusivamente ao ensino de sociologia, de ciências sociais. Nunca deixei de dar aula de ciências sociais ou de sociologia, mas de 2010 a 2017, até julho de 2017, digamos que o grande foco era a área técnica do curso de gestão cultural. Depois passou a ser eventos, né, com ênfase em área cultural, e agora, desde 2017, dedicação exclusiva, única para ciências sociais, para sociologia. E, Leandro, o que eu posso dizer é que eu adoro dar aula para a gurizada, tá? Digo para vocês e falo para todas as turmas, né, eu garanto a cada aula que pelo menos uma pessoa vai sair eufórica, e essa pessoa que eu garanto que sai eufórica sou eu, de sala de aula, né? Às vezes eu consigo até empolgar outros junto comigo, especialmente os alunos, né? Mas a mim, pelo menos, eu saio empolgado quando eu trabalho ciências sociais. E tem vários desafios, viu? Não são fáceis. E muitos deles eu fui enfrentando ao longo dessa trajetória aí de um pouco mais de 10 anos, né? O primeiro aspecto é a permanente transformação, né, da tua prática, do teu material, da tua aula, dos conteúdos. Se preparem, né, a carreira docente, alguns talvez já tenham mais experiência, outros vão começar a partir da sua formação agora, né. O tempo todo tu tá se reinventando, isso não é discurso de modinha, tu tá realmente reelaborando a tua prática o tempo todo. E isso é um elemento importantíssimo, especialmente atentando aquilo que os alunos dão de retorno. Tá? Pessoal, se tiverem questões, perguntas, façam, tá? É importante aí, vocês podem me interromper, né? Um dos grandes desafios, e o Leandro também tá, Leandro, fica à vontade aí, até porque tu tem uma experiência, né, de Instituto Federal, tu atuou, né, no Campus Osório, né, do FRS, não foi? Então, daqui a pouco pode trazer até da lembrança das dificuldades que tu tinha na época, como é que eu faço, tá? Como é que eu lido com isso. O grande ponto, né, que eu vejo, para começar de modo mais geral, né, sobre o ensino de ciências sociais no ensino médio, é que nós não estamos formando sociólogos, né? Não é o ensino de sociologia para a formação de pesquisadores do campo da sociologia. E aí entender, bom, qual é o papel que cabe essa sociologia, essas ciências sociais no ensino médio para a formação, né, desses estudantes, né, dessa geração aí de pessoas com ensino, concluindo seu ensino obrigatório, fundamental e médio, né? Então, o que a sociologia tem a contribuir para a formação desse cidadão? Esse é um ponto-chave, tem que ter muito claro, porque isso vai ser fundamental para já auxiliar na transposição didática dos conteúdos que a gente aprende lá na universidade, né, no curso que vocês estão fazendo, vocês estão encerrando, né? Então,
daquilo que eu compreendi dos autores clássicos, das diferentes perspectivas teóricas, o que disso o meu aluno precisa entender, compreender, de que forma isso contribui para a formação dele como cidadão, né? Essa é uma preocupação que eu sempre levei muito em conta, né? Então, como trabalhar esse conteúdo com eles de forma significativa, né? Que faça sentido para eles. Então, o desafio que entra é, bom, primeiro, garanto uma pessoa empolgada com o tema, eu, né? Em primeiro lugar. Tomara que eu consiga contaminar também os alunos nessa empolgação. E segundo, que aquilo que eu esteja falando faça sentido, que seja significativo, que eles entendam, vejam e compreendam a sua realidade, o seu cotidiano, né? Que aquilo que eu estou falando em sala de aula, eles, de alguma forma, veem e vivenciam isso no seu dia a dia. Até me imponho esse desafio de que, bom, se não estiver fazendo sentido, os alunos podem me cobrar e dizer, bom, professor, não sei o que o senhor está falando, mas eu não estou vendo sentido nenhum, não enxergo isso no meu cotidiano. Bom, quem está errado sou eu. É o desafio que eu tomo quando eu estou lá trabalhando, especialmente no ensino médio, né? Até aqui alguma pergunta, pessoal? Questionamento? Está tranquilo? Posso ir indo adiante? Então tá, então eu vou avante. Bom, então, em primeiro lugar, por que tem que ser empolgante para mim, né? Por que eu tenho que sair empolgado da sala de aula? Ora, isso faz parte de uma comunicação não verbal que, se não for interessante para ti, meus queridos colegas, não vai ser interessante para uma turma de 14 anos, tá? Garanto para vocês. Porque se para quem estiver apresentando, desenvolvendo um conteúdo, né, isso for algo maçante, tu vai comunicar essa tortura para os teus estudantes. Então, assim, ó, primeiro ponto, tu tem que tornar também a sociologia interessante para ti quando tu trabalha, né? E aí, pensando nisso, o que tem de tão maravilhoso no conhecimento sociológico? Primeiro que fez com que nós vencêssemos aí 4, 5 anos de graduação, quer dizer, alguma coisa teve de interessante, de instigante. É em cima disso que a gente tem que começar a trabalhar, né? O que nos fez persistir, né? Eu me lembro quando eu estava no ensino médio, né? O que eu vou fazer de curso superior? E as ciências sociais me atraiu justamente, olha, se eu tenho que estudar 4 anos, eu acho que esse curso eu vou gostar. Fiquei 13 anos estudando, né? Fiz bacharelado, licenciatura, mestrado, doutorado, porque me fascinava, né? Então, até hoje, né, vou ver um filme e fico lá relacionando com conteúdos, né, vou ler um livro, né, penso, que legal isso aqui, posso contar, usar como exemplo de aula, né, posso trazer isso para os alunos. Então, esse ponto de ser interessante para si é um ponto fundamental aí. A partir disso, né, agora bom, o que disso que eu acho interessante, eu posso trazer e tornar significativo para os alunos. Um ponto também, aí é como trabalhar a sociologia, né? Suas diferentes perspectivas, suas temáticas, né? As questões. Tem 2 aspectos aí fundamental. Tem alguns temas que eu acho muito importantes, né? E de alguma forma eles orientam os conteúdos ao longo dos 4 anos que eles têm de sociologia. E outra é as perspectivas teóricas, né? Aqui tem uma pergunta da Betina, né? Boa noite, professor. Ao construir suas proposições didáticas, o senhor parte de uma avaliação diagnóstica? Sim, Betina. E essa avaliação, ela se dá todas as aulas. Aula a aula, tá? Ela é permanente, essa avaliação diagnóstica, tá? De que maneira cada conteúdo, cada passo, né? Tu tem que, de alguma forma, construir o conteúdo a partir daquilo que os alunos trazem, né? Aí o método de uma exposição dialogada é fundamental. No modo APNP, de atividades não presenciais, né, usando o modo remoto, isso está muito prejudicado, né? Então, assim, é uma prática que se perde um pouco. Mas essa necessidade de partir, digamos, daquilo que os alunos já conhecem é fundamental. Então, quando eu digo, por exemplo, de que tem que ser significativo para o aluno, tentar trazer o conteúdo, construir o conteúdo a partir também das experiências de vida deles, das realidades deles. Então, instigá-los sobre, né, falar sobre o mundo do trabalho, o que para eles é trabalho, onde é que eles enxergam trabalho, quem para eles é trabalhador, quem não é,
em cima disso, vai construir os conceitos relacionados ao mundo do trabalho, né? Para aí, então, mais tarde, a partir de uma ideia de conceito, compreensão de trabalho, né, das dimensões que o trabalho impacta, dimensões econômicas, sociais, psicológicas, né, de como a gente se constrói a partir da ideia do trabalho, de como ele nos dá uma posição dentro da sociedade pela qual nós é reconhecidos, né? O Leandro vai apresentar o Leonardo. O Leonardo é o amigo do Leandro, nós fomos colegas, a gente fez festas junto. Mas quem é o Leonardo quando o Leandro apresenta? O Leonardo é o professor de... Não fizemos festas junto, Leandro? Não lembra disso? Ah, tá, opa, né? Ou seja, para apresentar o Leonardo é o professor de sociologia. Então, o trabalho ele dá essa dimensão social da pessoa, mas nós não somos só a dimensão do trabalho, né? Claro, o Leandro diz ali que não, né? Mas a gente, né, enquanto estudante, também teve os espaços, momentos de socialização, onde discutimos muito teoria, né? Também, né, Leandro? Aí, ó, a Eliane está dizendo que eu estou entregando o jogo, né? Tá? Então, não sei se eu te respondi, Betina, mas essa avaliação diagnóstica ela é encontro a encontro. Eu acho que todo o conteúdo ali tem que ser trabalhado passo a passo com o estudante, e aí partir da realidade, daquilo que eles associam, daquilo que eles conhecem, daquilo que eles lembram, daquilo que eles trazem em aula é fundamental. E aí, às vezes, até o mesmo conteúdo, digamos que eu vou trabalhar o conceito de trabalho com turmas. Cada turma pode trazer associações distintas, experiências distintas, e é em cima disso que tu vai construir o conhecimento deles. Por isso que às vezes vai ter muita dinâmica diferente, né? Às vezes um conteúdo trabalhado numa aula vai se trabalhar de forma bem diferente em outra, com outra turma, com outras questões, tá? A Mark está falando que quer saber mais das festas. Depois, né, quando a gente encerrar, digamos, esse modo mais formal, a gente pode, né, até avançar, quando não tiver gravado, né, Leandro? Em algumas lembranças aí do período. Bom, eu falava dos temas, né? Então, o Instituto Federal, ele me proporciona algumas vantagens, né? Digamos que no campus Sapiranga, eu personifico o departamento de sociologia, né? Quem é que é os professores de sociologia? É o Leonardo. Então, tem algumas vantagens e desvantagens. A vantagem é que, de alguma maneira, a disciplina toda está aos meus cuidados, então eu sei, ao longo de todo o percurso dos estudantes, como os conteúdos foram desenvolvidos, né? Eu chego no quarto ano deles, eu sei o que aquela turma conseguiu desenvolver mais, menos, quais foram as dificuldades, né? Isso implica também no planejamento da própria disciplina, né? Eu tenho falado em 4 anos, vale a pena repetir, né? O Instituto Federal, o ensino médio, ele é um ensino médio integrado à formação técnica, então eles costumam ter 4 anos, né? Eles têm a formação do ensino médio junto com a formação técnica. Sociologia, pela obrigatoriedade, tem nos 4 anos, do primeiro ao 4º ano. Isso é uma vantagem, que a gente pega o aluno ao longo de todo o percurso, mas também a gente tem a situação de que tem um único período ao longo cada um desses anos. Então, é 45 minutos por semana para desenvolver conteúdo de sociologia. É muito desafiador, né? E aí, de novo, ressalto, eu tenho que conseguir em 45 minutos, me apresentar, a turma entender que a aula é de sociologia, fazer a chamada, né, resgatar o conteúdo desenvolvido até ali, introduzir um conteúdo novo a partir de um diagnóstico do que a turma, né, sabe, conhece, lembra e domina sobre aquele tema, construir, desenvolver o conhecimento sociológico, exercitá-lo e fazer um encerramento já indicando exercícios e a próxima aula. Isso é uma loucura, tá? Porque o tempo escorre entre nossos dedos. Eu já inicio com esse bordão com eles, né? Bem-vindos ao último dia 13 de setembro de 2021. O tempo escorre entre nossos dedos, 19, 22 minutos já passaram da aula de hoje. Vamos que vamos para o conteúdo, né? Desenvolver, vamos ver o que nós temos para a aula de hoje, o que vocês lembram da aula passada. Então, essa seleção do conteúdo tem que ser, o que eu tenho de significativo para trabalhar sobre isso? Ao longo desses 4 anos, então, alguns temas são essenciais, né? E quais são essas construções de temas essenciais que eu vejo nesse percurso, né? Bom, temas transversais, direitos humanos, né? E aí os direitos humanos como um grande guarda-chuva para tratar questões de gênero, questões da diversidade sexual, questões de preconceito, né? De discriminação,
certo? Então, os direitos humanos é um tema transversal, ele aparece ao longo de todos os 4 anos, e isso é uma questão que eu acho muito importante, né, porque a gente tem a discussão hoje, como promover uma educação antirracista. Olha, os direitos humanos ainda é a grande construção humanitária de uma perspectiva universalista, inclusiva, né, de respeito à diversidade, proteção às pessoas. Então, eu acho que esse é o grande guarda-chuva que permite essa abordagem. E no primeiro ano, lembrando, são alunos que estão vindo do ensino fundamental. Então, o grande tema que recebe esses alunos é, sociologia é uma ciência, e essa ciência difere de crença, difere de opinião, difere de, eu acho que é isso, né? Então, explicar um pouco do que é o fazer científico, e que o fazer científico no âmbito das ciências sociais é, digamos, a porta de entrada para o estudante ali no primeiro ano. A partir disso, os conceitos, né, as grandes temáticas de socialização e cultura. Por que socialização e cultura para receber esse aluno? Ora, ele é um aluno de ensino médio que, recém saiu do fundamental, ele ainda está muito vinculado à família, ele consegue entender o aprendizado que ele tem de casa, ele consegue discernir o aprendizado que ele tem de casa do que ele tem na escola, ele está tendo uma ampliação de professores, né? Ele está tendo pela primeira vez contato com sociologia, com outras disciplinas que ele não conhecia também. Então ele consegue entender bem a distinção entre uma socialização primária, que é aquela socialização da escola, e a socialização secundária, dada pela instituição escola, como um profissional dedicado, especializado. E o processo de socialização é justamente o aprendizado para viver em sociedade, né? Pode, a partir daí, fazer vários ganchos, né? E tendo esse tema, eu já consigo com eles abordar perspectivas teóricas, né? Como é que o processo de socialização é visto pela perspectiva funcionalista, né? Como é que o processo de socialização é visto pela perspectiva do conflito, né, o marxista? Como é que isso é visto pela perspectiva interacionista, né, nas relações entre os indivíduos? E essa abordagem de ter um grande tema como socialização e trabalhar as perspectivas é outro ponto fundamental, né? Ao longo de todos os anos ali, eu sempre tento, a cada tema, trazer diferentes perspectivas teóricas, né, pelo menos essas 3, né, às vezes incorporando outras também, mas a perspectiva funcionalista do conflito e interacionista, porque entendo que esse é um dos grandes ganhos que o aluno tem ao estudar ciências sociais, estudar sociologia, né? Por que isso? Ora, primeiro para o entendimento de como a sociedade é complexa, inclusive quando tu vai analisar e observar ela, né? Não há uma única forma correta de descrever, de explicar essa realidade, né? Tu pode estar usando diferentes lentes para essa realidade e vai conseguir dar conta de entender e explicar ela, né? Não é à toa que nós estudamos as diferentes correntes teóricas ao longo da nossa formação, é justamente, né, esse é um grande ganho que nós podemos trabalhar com os alunos de ensino médio. Se tu tem um aluno que sai do ensino médio entendendo que tu tem diferentes formas de entender a realidade, observar ela, coletar dados dessa realidade, que tu pode explicá-la de diferentes perspectivas, isso já vai dar a esse aluno um senso crítico a respeito de discursos, de posicionamentos, personalidades políticas, né? Vai se compreender sobre a diversidade e a complexidade do mundo que nós vivemos, né? Esse é um ponto aí interessante, né? Lembrem, qualquer coisa que vocês forem instigando, que vocês quiserem perguntar, vocês façam a pergunta, como a colega fez antes, a Betina, sobre a avaliação diagnóstica, tá? Quero aprofundar tal ponto, fiquei curioso sobre isso, né? Então, o que é a sociologia? A sociologia como ciência, socialização, cultura e aí cultura, entender etnocentrismo, né? Etnocentrismo e diversidade cultural, né? A múltipla formação cultural brasileira, né? Tu ter as tradições dos povos originários aqui do Brasil, tu ter os povos africanos que para cá foram trazidos à força e muito de suas tradições culturais, elas resistiram, mas se perdeu muito também daquilo que era em sua origem e pouco conhecemos, né? Nós sabemos nomear, por exemplo, povos imigrantes e
associar algumas práticas culturais, né? Os alemães, os italianos, os franceses, os portugueses, né? A Europa mesmo sendo um pedaço de continente pequeno, tu sabe discernir esses vários grupos. Agora, o que a gente sabe dos diferentes povos africanos que para cá foram trazidos e sua diversidade cultural, sua diversidade religiosa, né? Que não é homogênea e é muito diversa. Então, isso, notem, eles entendendo o processo de socialização, tu consegue, avançando para a dimensão de cultura, já começar a abrir que tu pode ter uma socialização diversa, um aprendizado diverso, no âmbito da família, no âmbito da escola, né, em diferentes regiões, a partir da participação de diferentes grupos aí. Né. O Leandro está colocando, sobre o perfil dos estudantes, esses anos de docência, consegue identificar alterações, questões geracionais? Sim, Leandro, sim, eu consigo, e acho que vale a pena trazer, né? Eu acho que tu tem modificações, nós temos estudantes mais atentos para as questões de discriminação e preconceito, tá? E aí é uma coisa que eu percebo enquanto ter sido estudante nos anos 90 e ser professor desde 2010 em sala de aula, né? E acompanhar os últimos 10 anos, né? Essas questões elas eram não um tema praticamente nos anos 90, né? E hoje isso é debatido, os alunos mesmos incorporaram essa dimensão da diversidade no cotidiano, eles questionam e apontam e querem saber, né, como tratar disso, né? Sim, Luciane, o meu ritmo é um pouco esse, tá? Então, é quase como se eu estivesse dando aula mesmo, só que aqui eu estou dando uma aula da aula que eu dou, né? Então, por isso vocês podem interromper e fazer perguntas e questionar. Quanto mais vocês perguntarem, mais eu vou avançar e abrir questões a respeito da minha prática, né? Então, eu tenho um roteiro que eu estou seguindo, mais ou menos, mas à medida que vocês forem apontando aí, eu vou desenvolvendo. Um outro aspecto das gerações, e acho que tem tudo a ver com o que o Fernando está trazendo, que é do uso das tecnologias. Olha, gente, elas estavam ausentes, mas hoje é uma ferramenta, tu não te dissocia, duvido que vocês tenham, né, esses aparelhinhos e saiam na rua sem ele. Vocês têm ali a carteira de vocês têm os documentos, documento do carro, documento de identidade, né, acesso à conta de banco. Então, quer dizer, isso aqui está incorporado à prática, e nossos alunos também terão isso com eles, né? Então, assim, querer brigar, e é uma perspectiva muito pessoal minha, com o celular, eu acho que é um passo para fracasso em sala de aula. Tu tem que, de alguma maneira, incorporar o celular em sala de aula. É a ferramenta que está ali, que está disponível, né? Então, como é que tu pode fazer uso do celular? Como é que tu pode transformar o celular em algo útil em sala de aula? Bom, tu pode não ter todas as respostas, o que é ideal, inclusive, instigar os alunos a participarem, a buscarem algo na internet, né? Tá falando de algum dado, vejam aí para mim quanto é o tamanho da população do tal município, vamos ver a diferença que tem entre homens e mulheres, quem é que consegue achar pelo IBGE tal dado, né? Ou seja, instigá-los a fazer o uso daquela ferramenta dentro do contexto da sala de aula, certo? Não dá para brigar com o celular, tira o celular, deixa aqui na rua, põe no cesto. Não, eu acho que isso aí é um contrassenso, né? A gente quer, a gente faz uso, nós fazemos uso, né? Se eu estou apresentando um material, estou usando meu notebook, estou usando o celular, estou fazendo uso desses múltiplos recursos, o aluno tem que incorporar também. Agora, a questão da distração, ora, vocês são alunos, eu já fui aluno, em algum momento nós vamos nos distrair. Em qualquer aula. Alguns de vocês podem estar agora nesse momento distraídos, sabe? Estou aqui, estou passeando no Twitter, ouvindo o professor convidado, né? Estou ali. Faz parte, o processo de aprendizagem inclui essa dinâmica um pouco caótica, né? Nós não somos máquinas de aprendizagem, né? Não, o que eu trabalhar com vocês aqui não vai chegar absolutamente da mesma forma como eu imaginei e sairá como um pacotinho, né, como idealizado por mim. Cada um vai estar associando o que eu falo com as experiências, com a trajetória, com o aprendizado.
inclusive na dimensão de interação ou distração, né? Daqui a pouco alguém passou por uma situação hoje pessoal, né? Problema, uma conta atrasada, uma briga familiar, e não está nem um pouco interessado ou acompanhando como é que é a prática ali do professor Leonardo no IFSU em Sapiranga, né? Então, assim, ó, o grande desafio é como tornar a tua aula interessante. Se for interessante para ti, já tem grande chance de tornar interessante também para o aluno, né? Vamos ver, olha, estou gostando, tem bastante questões aí, né? Então, a Luciane falou que concorda a ideia de aliar o celular, eu acho que é uma questão, sabe? Não brigar com a tecnologia, mas incorporar ela, tá? Acho que alguém levantou a mão para falar. Alguém quer falar? Foi eu, professor. Meu nome é Jock. Boa noite a todos e todas aí. É que a Boa minha noite. pergunta saiu picotada. Eu estou no smartphone aqui, saiu picotada. Eu queria saber como é que dá a recepção dos alunos com relação a esses temas, já que uma vez é problematizar, né, e instigar a criticidade deles. E como é que eles recebem isso? Muito boa pergunta, Jock, né? A questão toda, esse é o grande desafio do professor de ciências sociais, é justamente fazê-los, né, pegando aí uma expressão cara da antropologia, né, estranhar o familiar, né, e familiarizar-se com o estranho. Então, eu acho que o grande ponto é justamente esse, fazê-los estranhar aquilo que para eles é dado como natural. Né? Tem um exemplo que eu gosto muito de trabalhar quando estou lá no primeiro ano, falando de socialização, bom, nós podemos dizer que há uma refeição, né, dada pela nossa tradição, pelo aprendizado, que é tida como uma refeição de comemoração familiar. Nós temos um prato que seria um prato típico, que é quase sinônimo de encontro familiar, que é justamente dedicado a se fazer e se experimentar no domingo, um dia que seria de um não trabalho, né? Os alunos, em geral, conseguem de imediato associar um prato que tem essas características de socialização, de encontro familiar, de momento ao domingo. Ainda que, né, esteja caro de realizá-lo, que é o churrasco, muitos conseguem fazer essa associação. Pois bem, e aí tu pode fazer o estranhamento, que é justamente, bom, de que modo a gente chega à conclusão que o momento mais feliz de socialização, de encontro familiar, um momento, né, singelo, emocionante, né, com as várias gerações ali reunidas, e a gente comemora com aquele cadáver queimado, com os seus ossos ainda à mostra, espirrando sangue, e colocamos sobre a mesa para nos banquetearmos com seus pedaços arrancando, né? Bom, isso só essa dimensão, né, já dá aí o choque, né? E por quê? Quais animais nós incluímos como dignos de participar desse sacrifício e banquete ritualístico em nome da família, né, e da sociabilidade do grupo, né? Não é o cachorro, né? Não costuma ser o cavalo, né? Dificilmente alguém incluiria ali o gato, né, mas é aceitável. O frango, né, para alguns grupos, o porco, o gado, certo? Então, só nisso tu já começa a questionar, tu vai poder falar de universais culturais, ora, alimentação, né, todos os grupos se alimentam, mas o que é considerado comida e o que não é, varia de cada grupo, né, daí pode usar exemplos clássicos, né, olha, para algumas tradições do hindu, né, Índia, né, o gado é sagrado, não vai ser considerado comida, né, então são algumas questões que podem ser problematizadas. Aí, de novo, cotidiano, né? O churrasco é parte do cotidiano, eles entendem, né? Lembrando, ainda que agora a carne esteja caríssima, mas eles entendem a ideia do churrasco como uma dimensão ali de cotidiano, né? Tranquilo, Jock, respondi, né? Um exemplo de problematização, né? Então, parte do cotidiano, parte da experiência deles e leva esse questionamento, né? Para entender a questão conceitual de universais culturais, né, de cada grupo vai ter diferentes maneiras de organizar a cultura, o que é considerado comida ou não. Perfeito, obrigado, professor. Deixa eu ver aqui, tem algumas questões, né? Boa noite, professor. Como conseguir aprofundar as temáticas e não ficar na superficialidade com os estudantes, né, com pouco tempo de aula?
Alessandra, olha só, tua pergunta é ótima, tá? Como sair da superficialidade? E aí, a grande questão é, de novo, o que é essencial? Esse é o desafio, e por isso eu fiz questão de frisar, não é um curso de ciências sociais, não é um curso para formar sociólogo, né? Então, por exemplo, será que é importante que meu aluno memorize solidariedade orgânica e mecânica, que mecânica tem a ver com sociedade simples, e entende que a consciência coletiva é maior que a individual? Eu tenho que fazê-lo compreender isso mais do que decorar, que ele saiba que a sociedade simples é a solidariedade mecânica, a sociedade complexa é a sociedade orgânica, tá? Eu tenho que fazê-lo compreender o que em si está por trás disso, né? Então, por exemplo, no mundo do trabalho, né, na nossa sociedade, nós dependemos de diferentes atividades. Para nós estarmos aqui reunidos, alguém tem que estar produzindo energia elétrica nesse momento. Senão é inviável estarmos aqui discutindo sociologia, né? Não tem como eu estar agora camiseta se alguém não estiver produzindo camiseta. Então, essa dimensão, né, que o funcionalismo vai dar, da complementariedade de funções, isso é mais essencial. Será que isso seria ficar na superficialidade, se o aluno compreender bem isso, que ele compreender que tu tinha sociedades ou formas de sociabilidade mais simples, com pouca divisão, e hoje, né, nós temos uma sociedade complexa, com muita divisão, que permite que as pessoas façam atividades diferentes, por fazer atividades diferentes, pensam diferentes. Os problemas de um professor de sociologia é diferente dos problemas de um designer de sobrancelhas ou de um soldado da polícia militar. O seu cotidiano são cotidianos distintos, sua vivência diária é distinta, suas dificuldades, seus dramas, seus problemas, né? E isso vai dar e implicar também em perspectivas de mundo, realidades distintas a partir daquilo que vivenciam, daquilo que realizam cotidianamente, né? Não sei se eu te respondi, Alessandra, né? Mas eu acho que essa questão da superficialidade, né? Primeiro a gente tem que ver o que seria a superficialidade. Então, eu acho que a grande saída é o que é essencial para a formação desse aluno, né? Digamos, se eu entender a superficialidade, o contrário disso seria o aluno saber a distinção ipsis literis da definição de ação social do Weber. Eu não sei se isso é sair da superficialidade. Agora, ele entender que há uma perspectiva mais centrada no indivíduo, no sentido que ele dá para as ações, e que ele consegue pensar sobre sua realidade em relação ao comportamento dos outros, né? E os alunos entendem isso, né? Uma dimensão que eles conseguem compreender. Bom, eu acho que isso já é sair da superficialidade, sem necessariamente me declamar, né, como um poema decorado, a definição de ação social, digamos, né? Diga, Alessandra. Oi, professor, boa noite. Não, eu entendi, sim, é que, na verdade, a gente faz os planos de aula, eu não tenho experiência, assim, na docência, né, nessa área, então, a gente quer colocar muita coisa, sabe, a gente quer colocar tudo ali naquele tempo, e na verdade, até, assim, os feedbacks é que a gente coloca muita coisa, às vezes, teórica, né, e aí o tempo de aula é curto, né, até, como tu falou antes, eu acho que isso, assim, é um pouquinho de receio que eu tenho na prática de como fazer isso, assim, de não ficar também, tratar pouco sobre a temática, né, que eles também compreendam, mas também não aprofundar demais ou demorar muito tempo e não conseguir, né, abarcar assim, o tempo, né, ficar muitas aulas no mesmo conteúdo. Assim, a gente tem uma insegurança porque não tem a prática, né, e as temáticas são difíceis muitas vezes, né, de trazer isso para a linguagem dos alunos também, né. Então, te ouvindo falar, assim, dá uma alternativa, assim, possível, né. Com certeza, Alessandra. E aí, qual seria, digamos, ou como eu faço isso na minha prática como professor de sociologia? Bom, o que eu acho interessante e significativo disso, o que eu acho fascinante disso, né? Por exemplo, 2 semanas atrás, trabalhando com uma turma de EJA, então, jovens e adultos que abandonaram os estudos, voltaram, que estão aí persistindo no modo remoto, estão uma turma de 30 ainda, são só 4 que persistem, né, resistem, estão conseguindo acompanhar. E eu vou trabalhar reestruturações produtivas do capitalismo, né?
Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Como é que eu posso fazer isso? Tem tantas dimensões a ser abordadas. Olha, o Taylor, a grande questão é o controle do tempo e do movimento, porque o trabalho era dado, bom, tinha que fazer, cada um fazia do seu jeito, ao seu modo, o trabalhador tinha um controle total, né? Agora, eu posso observar o movimento das pessoas e medir e ver quais são os movimentos que são mais eficientes, e posso querer já padronizar essa gestão do movimento e do tempo. E os alunos têm experiência, muitos trabalharam em fábrica de sapato aqui em Sapiranga, eles sabem quem é o cronometrista, né? Então, vocês lembram, vocês sabem, conhecem a figura do cronometrista, o cara que está ali medindo o tempo. Por que ele está fazendo isso? Porque ele quer saber o tempo que a pessoa leva para fazer a atividade. Isso é importante de que modo para dono da empresa? Ora, eu só consigo gerir uma empresa se eu sei o quanto que eu produzo em uma semana. Como é que eu vou vender para o Leandro, né? 10 mil partes de sapato, o Leandro chega, quero 10 mil partes de sapato, tá, beleza. Vou fazer. Tá, mas daí para quando? Não sei, depende dos trabalhadores, eles vão começar. Não, eu tenho que, né, dar uma dimensão, e aí o controle de tempo e movimento. Então, isso ali eles já começam a se entender, eles vivenciam, eles têm essa experiência, eles dialogam com a realidade deles, né? Ora, o que o Ford faz, né? Ele pega a dimensão de tempo e movimento e, ao invés de ainda ter alguém supervisionando e controlando, aplica isso no ritmo da máquina, né? A estera já está controlando o tempo e o movimento. Ou tu te adequa à máquina, sendo como uma parte de engrenagem, ou tu já começa facilmente a ser apontado como um problema, né? E aí tu pode já entender da submissão. Porque lembra, com o controle de tempo e movimento, o trabalho ainda está na mão o ritmo do trabalho está na mão do trabalhador, né? Não tem o fiscal olhando, eu posso dar uma aliviada. Está olhando? Não, vou acelerar. Agora, com a máquina vindo com esteira, isso se torna impossível. Eu estou submetido àquele ritmo e eu tenho que produzir, né? E aí o aluno traz o exemplo, olha, realmente a gente tem mais regalia fora da esteira. Daí eu pergunto, o que é a regalia? É justamente isso, esse controle do tempo do trabalho, né? Então eu estou aí trabalhando Taylorismo, estou trabalhando Fordismo, mas trazendo isso de modo simples, de forma significativa, né? E ele está compreendendo o que é em essência, ele consegue entender que eu estou falando do Taylor, um autor do início do século XX, final do XIX, e ele vivencia isso em 2021 em Sapiranga. Então ele consegue entender o quão isso é transformador na sociedade, nas relações de trabalho, que, né, um cara lá nos Estados Unidos está produzindo, pensando uma coisa, isso vai impactar aqui, né? Então, é um pouco dessa forma, assim, que eu vejo, sabe? Esse recorte tem que ser significativo, tem que trazer com contextos que façam sentido, que eles enxerguem, né? Socialização, voltando ao tema ali de primeiro ano, né? Bom, a criança, lembremos, nós somos animais. Ninguém duvida, a biologia nos diz isso, né? E nenhum sociólogo em sua consciência vai dizer, não somos. Não, sim, nós somos animais, tranquilamente, né? Mas somos animais que produzimos e reproduzimos cultura. E o que é isso senão um aprendizado? E um longo aprendizado, né? Então, aquele animalzinho que nasce, ele vai querer água, vai ter sede, ele vai chorar, e a mãe vai pegar e vai dizer água, né? Água, toma aguinha. Ele vai entendendo que é esse negócio que ele tem, que ele quer, né? É água, e daqui a pouco ele vai dizer, mãe, quero água, lá na frente do videogame. E eles sabem, eles vivenciaram isso, eles entendem isso, né, de que eles tiveram que incorporar esse aprendizado, né, da palavra, da linguagem, as crenças, o modo de vestir, né. A gente se veste de qualquer forma para todos os momentos? Não. Inclusive tem determinadas roupas que a gente acha que é mais adequado para um momento e outro. E onde é que a gente aprende isso? Socialização primária. A família já está ali trazendo isso, né. Deixa eu ver aqui as questões, né? Eu estou tentando, tá vindo mais do que eu estou dando conta. Ó, legal isso, muito bom. Né? A Eliane colocou, né? Concordo com a leitura que adolescentes jovens hoje estão mais atentos a um conjunto de temas que batem suas realidades. Desafiador mediar essas experiências cotidianas com os conteúdos serem trabalhados considerando o pouco tempo que temos. É um facilitador, né, Eliane? Eu acho que perceber esses temas, né, essas discussões dos alunos é riquíssimo para tu fazer o debate dos conteúdos em sala de aula, né? Então, na verdade, não é um desafiador. Eu acho que o fato deles estarem atentos a alguns temas, isso é o gancho que tu precisa para desenvolver os conteúdos, né? Eu acho que esse é um grande ponto, essa atenção, né, de estar acompanhando os alunos, sua realidade, suas discussões,
é um facilitador, porque em cima disso tu pode avançar os conteúdos, né? Eu me lembro quando, né, nós tínhamos lá Game of Thrones como uma série, né, no auge e tal, discussão, bom, vou discutir a questão do poder em Weber, vou discutir Estado, política, né, a questão do poder como uma probabilidade de impor a sua vontade sobre o outro. Os alunos estão vendo, estão assistindo Game of Thrones, né, uma série de fantasia ficcional, onde tem lá castas de nobreza disputando, né, o seu poder sobre diferentes grupos, diferentes reinos. Isso é riquíssimo para fazer uma discussão sobre o modelo feudal, a estrutura de nobre, né? Se cogita lá que o cara que é só um camponês vá assumir o trono, não cogita. Cogita qual é o nobre, a casa real que vai tomar esse poder. E aí tu fazer o gancho com isso, com as transformações, as mudanças para uma sociedade de classes, né? Então, eu acho que aquilo que eles estão discutindo, aquilo que eles estão vivenciando, seja no âmbito da ficção ou da realidade mesmo, em termos de questões sociais, eles são ganchos para fazer discussões de conteúdos, né? Olha lá, a Nívia está gostando, que bom, viu, Nívia? Olha aí, ó, já são 2, eu disse, eu ia gostar, né, de estar falando né, sobre a minha prática, aí a Nívia também está curtindo, então também, né? A Graziele colocou aqui, tem uma dúvida em relação aos direitos humanos, e obrigado, Graziele, por trazer essa questão, né? Como trabalhar a questão do direito ao saneamento básico numa comunidade onde esse direito é negado? Bom, direitos humanos, né, compreender o básico de direitos humanos já é grande desafio. Chegar na discussão do saneamento básico é um desafio ainda maior, né? Eu diria o seguinte, por passos, né? Então, lembrando o que a nossa sociedade, de modo geral, em senso comum, associa com direitos humanos. É defesa de bandido, é algo que é das esquerdas, entende? É como se fosse uma espécie de discurso que tenta, né, punir os policiais, né, que cumprem o seu dever, né? E é curioso, porque na prática policial, muitas vezes, a temática dos direitos humanos surge como punição, né? Se acontece algum evento, por exemplo, onde há ali uma questão de direitos humanos violada, os policiais são afastados das ruas, isso implica em diminuição de salário. Então, quer dizer, os direitos humanos, às vezes, até na prática policial, surge como algo negativo, ele vai sentir no bolso. Então em termos de, né, senso comum, bom, por que os direitos humanos existem? Então, como é que eles surgem na minha prática de direitos humanos? Vamos ver se eu chego no saneamento básico, né, mas socialização, entender o processo de socialização, entender as diferenças culturais. Aí os direitos humanos caem como uma luva, como um fechamento do primeiro ano. Se eles compreendem etnocentrismo, é exatamente uma das práticas etnocêntricas mais odiosas e violentas da história da humanidade, que vão dar suporte para a criação de direitos humanos, né? É o etnocentrismo dos alemães, do nazismo alemão, né, que considerava o seu modo, o seu padrão, as suas crenças, o seu grupo como superior a todos os demais, que vai ser o grande estopim para as pessoas pós-guerra pensar, olha, não podemos deixar a definição de direitos para os estados. Há direitos que são universais, que estão para além do Estado Nacional, que estão para além do Estado, da garantia dada pelo Estado, né? Então, ele entendeu socialização, entendeu cultura, entendeu diversidade, tu tem o gancho aí para entender o etnocentrismo, né, as práticas etnocêntricas violentas dos nazistas e os direitos humanos como uma resposta a isso, né? Isso já trazendo no primeiro ano a questão de direitos humanos. Ele vai voltar lá no segundo ano, quando os grandes temas são o trabalho no capitalismo e desigualdade, né? Porque daí direitos humanos, de novo, vai reaparecer nessa discussão aí sobre o mundo do trabalho e a desigualdade, tá? Então, vocês estão vendo, eu até agora expliquei um pouco o primeiro ano, agora eu já estou dando indicações do segundo ano, né? Mas notem, socialização, cultura, direitos humanos, amarrando esse tema, entrando no segundo ano na dimensão do trabalho, as dimensões do trabalho, psicológico, social, econômica, o trabalho no capitalismo, as diferentes perspectivas sobre o mundo do trabalho e a desigualdade gerada pelo mundo do trabalho, aí entra a desigualdade de raça, a desigualdade de gênero, de novo os direitos humanos como um tema que abraça essas questões, né? O
o direito ao saneamento básico, justamente, ele pode ser, né, digamos, tu traz um ponto muito específico de direitos humanos. Como eu disse, eu tento trabalhar na compreensão dos direitos humanos, né, na sua base. Eles vão ler os artigos, né. Agora, por exemplo, se eu quero fazer um trabalho específico sobre a questão do saneamento básico, eu diria que um projeto extra classe poderia ser pensado dessa maneira, né, pensar lá o direito à saúde, o que implica direito à saúde, pode ser feito um projeto interdisciplinar junto com outros professores da área de química, de biologia, né, onde vai se analisar a realidade do entorno da escola, né, onde é que a gente está vendo a violação do direito à saúde. Bom, o esgoto a céu aberto é um risco ao direito à saúde? Por que é? Né, onde tu vai fazer essa discussão. Bom, mas quem é que tem o poder, né, para pegar um conteúdo de terceiro ano? Quem é que tem o poder de decidir de que, ao invés de asfaltar a rua, vai ser feito o tratamento de esgoto daquela comunidade? Né? Então, tu vai discutir poder público. Então, eu acho aí que temas específicos, né, como tu trouxe, Graziele, eles são muito interessantes para pensar projetos interdisciplinares, né, especialmente em parceria com outros professores. Eu acho que ali é um ponto riquíssimo, né, quando tu vai pegar um tema específico que daí tu abrange pela interdisciplinaridade. Eu acho que, estando dentro do campo da sociologia, tu tem que pegar as concepções mais centrais mesmo, né, tu não tem como aprofundar tanto, porque o tempo é curto, entende? Tu vai pegar o saneamento básico, bom, não vai conseguir discutir política, liberdade de expressão, não tortura, né? Ou seja, tu tem que compreender por que direitos humanos existe. O aluno tem que entender por que a ideia de que tu tem direitos que são universais, né, seria um ponto ainda primeiro, antes de conseguir chegar no saneamento básico. Né? Etapas, né, pessoal? Aí, mas eu queria. Bom, sim, mas se tu abrir os 30 artigos e tentar aprofundado, aí não tem, nem nos 4 anos de sociologia, não tem como, né? Aí, lembrem, tempos correm entre os dedos, o professor vai fazer recorte, né? Vocês vão fazer recorte o tempo todo, né? Eu acho muito importante, né, fazer toda a discussão do cálculo da mercadoria, do Marx, a transformação da mercadoria ali, mercadoria duas linhas lá, e para entender a mais-valia. Bom, amigo, eu entendo que é interessante, acho que para o curso de Ciências Sociais, quando a gente está estudando, é fantástico fazer toda a leitura do capítulo sobre mercadoria, transformação, acumulação primitiva do capital, mas não vai rolar no ensino médio, né? Não vai, tu tem que tentar trazer isso de uma forma mais significativa para um aluno de 14 anos, e aí, com certeza, não vai ser lendo lá os capítulos sobre mercadoria do Marx que tu vai conseguir fazer isso, aí tu mata o aluno, né? Convenhamos, né? Provavelmente vocês mesmos, né, se sentiram um tanto quanto massacrados se, né, foram cobrados de ler lá, linha por linha, né, dos parágrafos de algum capítulo do Capital. Tá? E não quer dizer que goste, mas já foi difícil, isso que vocês escolheram fazer sociologia, fazer ciências sociais. Tá? Não sei se te respondi, Graziele, mas qualquer coisa, pergunta, né, questiona, traz aí, né. O Fernando trouxe aí, né, muitas vezes o aprendizado vem de tradição oral e visual. Fernando, isso é muito legal. Quando eu estou falando de cultura, eu vou falar, por exemplo, dos povos africanos trazidos para o Brasil, eu lembro a eles que entre as diferenças culturais está na forma como a história é reproduzida, guarnecida e né, contada. A tradição cultural europeia é de uma história escrita, né? A historiografia é a história da escrita, tanto, né, que a escrita marcaria lá, né, o início da história. Agora, para muitos povos africanos, a forma pela qual a história é registrada e guardada não é através do registro escrito. Não quer dizer que não se tinha escrita. Se tinha escrita, mas não era dessa maneira que a história se fazia o seu registro. Ele é muito mais pela oralidade, em termos de tradição. Então, essas comparações, esse entendimento, os alunos já entendem a dimensão de cultura, né, universais culturais, que tu tem diferentes modos, né, tem coisas que tu inclui de um modo, tem coisas que tu inclui de outro, né. O branco para nós é usado, né, para noiva em casamento. Bom, branco é luto em outros grupos, né. Então, notem, a cor pode ter distintos significados também. Então, eles entendendo isso, tu consegue depois
né, avançar e trazer isso. Olha, tu tem a história, como é que é o registro? A gente faz por escrito, mas será que a escrita é a única forma de fazer o registro? Não, tu pode contar a história pela oralidade, né? Que bom, o pessoal está gostando aqui, estão dizendo que estão curtindo, né? A Heloísa colocou o seguinte: na tua prática, tem tido experiência com alunos negacionistas ou que refutam um teórico, teoria, por exemplo, Marx, que é mais polêmico? Sim, Heloísa, claro, né? Eu estava na sala de aula com a campanha de 2018 em curso, né? Isso é cotidiano, né, do professor. Como é que eu trabalho isso? Bom, primeiro, como eu disse para vocês, eu vou trabalhando ao longo de todos os anos as diferentes perspectivas teóricas. E esse é um ponto fundamental. Eu acho que essa é uma contribuição das ciências sociais, é dizer, olha, tu tem diferentes lentes pela qual tu olha a realidade. E ela vai selecionar dados, vai selecionar informações dessa realidade e vai explicar essa realidade a partir dessa lente. E todas estão contribuindo para entender essa realidade. O que eu questiono é justamente isso, né? Quando surgiu, né? Não devia ter sociologia e filosofia. Bom, eu abri a minha aula e dizia, né? Bem-vindo, alunos, estamos aqui na aula proibida, na aula que não querem que vocês aprendam, que muitos, aqueles que detêm o poder, acham que esse conteúdo aqui vocês não devem saber. Bom, só isso já era o suficiente para instigar os alunos para, bom, afinal de contas, o que me é proibido? Né? Estamos lidando com adolescentes, é uma fase de experimentação. Tu vai dizer que é proibido? Bom, eu quero saber, eu quero entender o que é proibido disso. E isso, inclusive, desperta o interesse maior deles na disciplina, né? E quanto àqueles, digamos, mais ideologicamente aferrados a uma ideia, uma perspectiva, eu acho que justamente trabalhar essa ideia de que tu tem diferentes perspectivas e que ele possa reconhecer com qual perspectiva ele está olhando essa realidade, isso já é uma maneira dele fazer uma autocrítica. Né? Então, se ele reconhece com qual perspectiva ele está olhando, bom, ele está olhando uma perspectiva funcionalista, bom, perfeito, amigo, isso aí. Tua perspectiva, tu está entendendo, tu está olhando a realidade sobre esse viés, tu consegue entender esse outro? Tu consegue entender esse terceiro aqui, a perspectiva interacionista das relações face a face, das interações dos indivíduos entre si na construção da realidade social? Né? Eu espero que tu consiga, porque senão tu está tendo uma visão parcial daquilo que é possível compreender da realidade. Né? Então, eles não são, né, o aluno não é uma máquina, né, ele não pode ser codificado de acordo com a vontade do professor, nem da família, nem dos seus youtubers favoritos da internet. Então, ele vai refletir sobre isso. Né? Acho que esse é o papel do professor de sociologia. E aí, a importância de se trabalhar com a diversidade teórica que as ciências sociais disponibiliza. Né? Agora, se alguns de vocês querem ir para a sala de aula para levar, né, a verdade revelada de uma única perspectiva teórica, aí sim, com certeza, vai ter mais dificuldade. E não é isso que a gente aprende ao longo da nossa formação. Né? Vocês não têm ali, né, um ensino de uma verdade revelada. Né? Tá aqui, né, o conhecimento verdadeiro e o resto tudo é falso. Né? Não, é justamente essa diversidade teórica, e acho que isso é a riqueza que tem a contribuir às ciências sociais na sala de aula. Tá? E isso em nada diminui as perspectivas teóricas. Né? O aluno entender a desigualdade brutal gerada pelo capitalismo nas relações de exploração que o Marx evidencia, isso enriquece ele. E ele vai entender. Ele compreende. Muitos alunos vêm de situações sociais, né, onde a questão material ela impacta nas suas condições de estudo, nas suas condições de alimentação, de vestuário, de lazer. E ele entende as dificuldades desse mundo organizado pelo capitalismo. Né? Assim como ele vai entender a questão da racionalidade, né, implicada na produção e a burocratização decorrente dessa racionalidade, né, do planejamento, da jaula de ferro da burocracia, que o Weber diz que é o que molda a sociedade capitalista. Ou as relações complexas de complementariedade de funções que o funcionalismo abarca. Né? Então, ele tem que compreender essa diversidade teórica. Né? Eu acho que é um pouco por aí. Como eu digo, não precisa dizer, esse aqui que eu quero para mim, essa é a minha verdade. Não, amigo, nem vou trabalhar nesse sentido. Né?
eu vou justamente dizer para eles, olha, essas perspectivas todas estão me ajudando a compreender a realidade. E eu instigo, tá, e aí, qual que é a certa? E os alunos dizem, não tem, senhor, essas 3 aí, pelo menos, estão dando conta de me ajudar a entender, né? Vamos ver aqui que mais questões. Não sei se você respondia, Heloísa, pode questionar mais, né, ou aprofundar a pergunta nessas questões de posicionamento político, orientações. Teve uma disciplina no EJA que foi trabalhada agora em junho e julho, que era Ética e Direitos Humanos, né, uma disciplina de encerramento já no curso, esse semestre. E um aluno, digamos, né, viés político ideológico bem claro, né, participando de manifestações a favor do fechamento de Congresso, do STF, em apoio, né, à presidência da República, ele, por óbvio, entrou na disciplina de Ética e Direitos Humanos com 2 pés atrás, né? E o meu objetivo era simplesmente fazê-lo entender por que direitos humanos surgem. E ele não só entendeu, como ele compreendeu que tinha uma visão equivocada sobre direitos humanos. Ele compreendeu de que o que sabia antes de direitos humanos não corresponde ao que era direitos humanos. E ele, por iniciativa própria, trouxe isso nos encontros finais, esse relato dizendo que hoje ele conversa com os colegas, né, e fala para amigos e tal, de que direitos humanos não é essa coisa aí de defender bandido, que não tem nada a ver, né? Claro, tu tem que abrir, tem que fazê-lo, tem que conduzir, né, o processo, a pedagogia, conduzir, né, a ideia de levar na mão, né, o estudante. Tu tem que, de alguma maneira, ir passo a passo nessa construção. Tu não pode também chegar, não, tu está errado, porque direitos humanos é bom, é isso, né? Bom, por que surge, de onde é que surge, o que diz, né? E questionar. Né? Quem é que em sã consciência abriria mão do direito de não ser torturado? Né? De não ter um julgamento justo? Quem é que diria aí, eu sou contra a ideia de ter direito a férias e lazer? Eu sou contra o direito de ter liberdade de expressar minha opinião. Eu sou contra a ideia de ser discriminado pela minha cor. Entende? Não, a pessoa não consegue. Né? Porque o discurso contra os direitos humanos é contra o direito do outro. Mas os direitos humanos é universal. Tu consegue ser contra os direitos humanos para ti? Né? E aí tu vai ler cada um dos 30 artigos e tu vê que não, todos eles tu considera fundamental para a tua própria existência. E aí, bom, se é para ti é importante, por que não é para o outro também, né? Nívia está gostando, a Luciane está achando uma grande aula. Olha, Luciane, que tri, obrigado. A Graziele agradeceu, obrigado. O Fernando disse, muito incrível trazer as contribuições sociológicas como etnocentrismo, foi ter contato com esses conceitos só na faculdade. Tu vê, Fernando, e eu entendo que a noção de etnocentrismo é fundamental na abertura das ciências sociais, entende? No ensino médio. Por quê? Tu aprende o processo de socialização. Socialização é um processo longo e contínuo. E notem, socialização é tu aprender o que o teu grupo considera como certo e correto. Então, ele é absolutamente etnocêntrico. Tua mãe não vai estar relativizando, ela vai dizer que não é para tu jogar roupa no chão e, dependendo dos costumes, né, da família, pode implicar, inclusive, em formas de violência física ou simbólica, né? Por mais que contrariem até mesmo questões normativas legais da sociedade, né? A gente sabe, por exemplo, que a violência é super naturalizada nas relações familiares da sociedade brasileira, né? Então, ele vai entender, e a noção de certo e errado, né? Então, a noção do seu modo, sua prática ser a correta e deve ser imposta, nem que seja à força. Então, compreender o processo de socialização disso para a diversidade cultural permite falar daí de etnocentrismo e diversidade, né? A pessoa, quando foi levada ao culto lá da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, né? Não estou usando eu como exemplo, né? Eu perguntei, pai, por que eu preciso fazer a confirmação lá da Igreja Luterana e tal? Porque sim, porque teu avô fez, eu fiz, tu vai fazer também, entende? Então, bom, eu com 14 anos não tinha, ainda que quisesse questionar, né? No processo de socialização, aquilo era uma obrigação inquestionável, dada o grupo cultural ao qual pertencia, e isso tinha que ser feito desse modo, né? Era o correto a se fazer, né? Agora, isso posso ser retomado na sala de aula com o meu aluno. Bom,
Por que isso é colocado desse modo? Bom, pertence a um grupo que está te socializando para viver nesse grupo. Essa religiosidade, essa experiência religiosa, perfaz a experiência do aprendizado religioso para esse grupo, dessa família, essa comunidade, né? Então, Fernando, é legal, né? É uma pena. E aí, veja o desafio que é de vocês como professores de ensino médio, daqui a pouco trabalhando em ciências sociais. A noção de etnocentrismo, relativismo cultural, diversidade cultural, é um ponto-chave, né? E é um ponto que eu vejo até de abertura inicial na formação aí dos estudantes, né? O Leandro trouxe, né, como no ensino médio integrado, ó, isso aí é bem desafiador, né, como entregar a sociologia a parte técnica do curso, né? Essa é uma grande questão, particularmente toca os institutos federais, né, Leandro, tu vivenciou isso, né, que é a questão da integração curricular, que é a condição de existência dos próprios cursos integrados, né? Ela é bastante desafiadora, tá, Leandro? Ela ocorre algumas vezes, muitas vezes ela se dá de forma desarticulada, que é quando tu pensa a construção dos currículos, das disciplinas, né? Tu até dialoga, bom, vou estar trabalhando nisso sociologia, isso vai estar sendo visto lá na disciplina de mecânica, isso aqui na de história, e esses conteúdos estão articulados, né? Eu posso trabalhar dessa maneira, isso vai aparecer lá de tal forma, o professor faz referência. Por que eu digo isso desarticulado? Porque ainda assim eu acho que há uma fragmentação nesse processo, que não seria ideal. Mas, por exemplo, eu participei de trabalhos com o EJA em Sapucaia, onde desenvolvíamos absolutamente de modo integrado a disciplina de sociologia com português e estatística. E aí eram os 3 professores em sala de aula com os alunos a noite toda, né? Então, eles estavam tendo os 3 professores trabalhando, né, onde eles desenvolviam no EJA uma proposta de pesquisa, um projeto de pesquisa, então a elaboração do problema, a ideia de variáveis, né, está sendo auxiliada aí pela reflexão da sociologia, a forma como esses dados vão ser tratados, coletados, né, analisados em termos estatísticos pelo professor de estatística, a redação pela professora de português, e isso se dava ao longo de todo o semestre. Os alunos desenvolviam um projeto, coletavam dados, pegavam esses dados, analisavam eles, apresentavam um relatório. Ali eu via, digamos, a integração na sua melhor forma, né? Essa experiência onde tu estás com diferentes professores, diferentes áreas, na sala de aula, junto com os alunos, né? Então, o que eu tenho hoje de prática, né? Não tem um projeto como esse do EJA, mas há algumas outras experiências similares, né? Em Sapiranga a gente desenvolve o ciclo de debates. Então, nesse ciclo de debates, a disciplina de sociologia e filosofia, elas se fundem como se fosse uma só. A gente orienta os alunos a desenvolver o trabalho de temáticas, aí focados no interesse deles, onde eles podem buscar a parceria de outros professores orientadores da escola, onde a gente supervisiona só a elaboração desse trabalho que eles apresentam para a comunidade acadêmica. Então, os alunos têm o desenvolvimento de um trabalho, né? Teve um ano que a gente pegou e eles desenvolviam um tema a partir de uma obra literária. Então, teve aluno que pegou 1984 e foi discutir poder e controle a partir da obra do Orwell, né, de 1984, certo? Então, eles apresentaram no auditório da escola, para todas as turmas, né, a leitura da obra e a relação que aquela obra tinha com os conteúdos vistos em sociologia e filosofia, discutindo poder, autoridade, política, né, fazendo paralelo sobre a realidade que eles vivenciavam, né. Então, de novo, notem, a sala de aula, ela é um espaço, mas não é o único espaço. Os espaços de projetos integradores, projetos extra-classes, aí são espaços privilegiados também para isso, né. E na sala de aula, eu acho que quando tu está trabalhando, é também fazer essa relação com a experiência dos alunos, né. Vou falar da divisão do trabalho lá, do capitalismo, a partir da perspectiva funcionalista. Estou falando de um curso técnico em informática. Bom, de que modo eles enxergam isso na prática da informática, essa divisão do trabalho, essas diferentes formas de tu contribuir dentro de uma empresa de tecnologia, né, back-end, front-end, né, onde é que tu está elaborando ali o material de desenvolvimento, né, do campo da informática em si. Então, às vezes com exemplo, às vezes, né, de modo realmente integrado com projetos,
Não sei se eu te respondi, Leandro, até daqui a pouco tu pode até questionar a partir da tua prática que tu teve no IFRS, né? Eu desenvolvo mais, né? O Max teve que sair um pouquinho, mandou um abraço, teve que sair. O Jock disse, é possível manter uma efetividade e continuidade mesmo com a defasagem estrutural em todos os aspectos educacionais? Jock, eu não entendi bem essa ideia de efetividade e continuidade, né? Como eu disse, nunca Sapiranga, eu sou o único professor de sociologia, então eu acompanho as turmas ao longo dos 4 anos. Nesse aspecto, eu consigo ter um controle, um domínio sobre o que eles veem de sociologia ao longo da formação deles, tá? O Fernando disse, virou comunista. Quem é que virou comunista? Não sei quem é que virou comunista, né? Mas é bem curioso isso, né? Claro, às vezes chega o aluno que acha que vai ter sociologia que é para virar comunista, mas isso rapidamente, desenvolvendo os conteúdos das ciências sociais, eles conseguem compreender que, independente do professor ser pessoalmente comunista ou não, né, a sociologia não é formação comunista, né? Era sobre o aluno aquele que tu comentaste que ele tinha o viés de apoiador. Entendi. Sim, que daí ele entendeu que direitos humanos não era defesa de bandido, que ele virou comunista. Pode ser que daqui a pouco, né, ele, conversando com colegas, tenha dito que teve aula de sociologia, entendeu que direitos humanos não é isso, ou ele seja taxado de comunista. Mas, bom, né, pessoal, lembrem, vocês estão numa sala de aula e a realidade de vocês é com aqueles alunos. Se vocês conseguirem fazer aqueles alunos terem uma compreensão mais ampla da realidade, mais crítica, compreender as diferentes perspectivas teóricas, né? Compreender a complexidade, a diversidade que é o mundo em sociedade, tu já está ganhando, né? Agora, querer que tu, em sala de aula, consiga transformar todo o teu município é uma pretensão absolutamente exagerada. Né? Se eu conseguir trazer um pouco da minha experiência, isso for inspirador para vocês, para alguns de vocês, eu já acho que, né, eu estou no lucro, o professor Leandro está no lucro, entende? Agora, querer que todos vocês, isso seja significativo, seja impactante, é uma pretensão exagerada, não tem como, nós não somos máquinas, daqui a pouco alguém está cansado do trabalho, está dormindo, e minha voz é chata, e não suporta ver esse careca ali, né, que coisa, né? Então, tem essas outras dimensões que não estão no controle do professor. E aí aceitar, faz parte das contingências, não tem como, né, ter o domínio total do resultado. Né? Tu pode tentar ter claro quais são todos os objetivos, onde é que tu quer chegar, quando tu vai eleger um conteúdo para trabalhar, né? Digamos, vou discutir o trabalho. Eu preciso fazer com que os alunos entendam que o trabalho envolve dimensões, pelo menos 3, que eu acho que são fundamentais e importantes. Dimensão psicológica, que a gente se constrói enquanto indivíduo pelo aquilo que fazemos, social, que nós somos vistos a partir daquilo que executamos, e econômica, que é o que gera nossa, né, o pagar o boleto, né? É o que garante nossa existência material, que a gente come, que a gente veste, onde a gente mora. Bom, ele entendeu isso? Minha aula está realizada nesse primeiro aspecto. Agora eu vou entender como é que é o trabalho na sociedade capitalista. Né? E aí eu vou poder retomar, quando eu discutir o Marx, de como que o trabalho, tu ser dono da empresa, ou tu ser operário da empresa, impacta na tua dimensão psicológica. Aí o aluno vai entender a alienação. Né? O aluno, o operário que está no chão de fábrica, ele está produzindo, mas não é dele o que produz. Bom, ele está separado do resultado do seu trabalho. Né? Ele não se reconhece. Por que o reconhecimento é algo importante? Ele não tinha impacto lá psicológico no trabalho, na dimensão do trabalho? Bom, então no capitalismo faz já esse recorte aqui. Por isso que a hora feliz se torna a hora fora do trabalho. Não há o reconhecimento mais. Não tem como ser feliz de algo que está separado de mim, né? Agora, se aquilo faz parte de mim, é parte constitutiva de mim, é um momento feliz, é um momento de encontro, é um momento alegre. Então, notem, né? Tem esses passos, essas dimensões, elas vão sendo resgatadas, né? Deixa eu ver aqui. Tá, virou comunista. Interessante começar a aula com essa ideia de proibido, né? Eu acho bem legal, né? São brincadeiras. Lembrem que tem que ter esses momentos de contração, tá? O professor, óbvio, não tem que ser um animador de circo, uma coisa do gênero, tá? Mas como qualquer interação social, né? Tu tem que interagir com o teu público. Então, às vezes até
brincar, ou às vezes até uma brincadeira que os alunos estão fazendo de zoação, aproveitar aquilo. Quantas vezes um elemento, né, uma piada do aluno não serviu como um gatilho para puxar o conteúdo novamente. Né? Então, eu acho que até às vezes o aluno que quer fazer uma zoação, digamos, ou quer de alguma forma desafiar o professor, isso pode ser usado para dar um exemplo. Uma turma que eu logo entrei no campus Sapiranga, disciplina de 3º ano, um aluno com uma postura muito desafiadora, assim, ele estava sentado logo à frente, mas fazendo uma algazarra, assim, no sentido de ele não queria dar abertura para ver o que o professor tinha a desenvolver como conteúdo, né? E por algum motivo acho que ele jogou algo num colega também e tudo mais. E eu falei, nessa disciplina, uma das coisas que eu não vou tolerar, é independente, né, de ser 3º ano ou não, qualquer ano, né, é a questão da violência, da agressão, como tu jogou, né, um papel, folha, caderno, não lembro o que, no colega, eu vou pedir para tu levantar, ir até lá fora, tomar uma água, depois tu volta, né. E, bom, tem uma dimensão ali de repressão, né, tem uma dimensão de socialização, de estabelecimento de normas. Mas esse era o conteúdo da aula também. E aí é interessante porque o aluno obedeceu, e claro, minha expectativa é que voltasse. Mas mesmo não voltando, eu usei essa mesma situação para discutir poder. Por que ele me obedeceu? O que está por trás? Quem sou eu para ser alguém obedecido pelo Fernando, né, porque é o nome do aluno, né, sendo que ele está me conhecendo agora? E a partir disso discutir a noção de autoridade, né? E que autoridade é essa? Bom, uma autoridade racional legal, baseada na regra. Que regra? Bom, eu estou ali em nome do Estado, eu sou um professor concursado, eu tenho um brasão lá no meu crachá, né? E ele obedece em razão do reconhecimento dessa autoridade. Né? Onde é que ele resiste a esse exercício de poder? Em não voltar para a sala. Né? É uma manifestação de resistência e tal. Então, mesmo uma situação que parece ser de conflito, ela pode ser apropriada para o conteúdo de sociologia. E isso torna a nossa área fascinante, porque nós falamos de cotidiano. Então, as situações do cotidiano da sala de aula, elas são situações que têm relação com o nosso conteúdo. Alguém se sente envergonhado por alguma situação. Bom, o sentimento de vergonha é um sentimento social, e ele denota a cisão, a quebra de uma norma. Né? Tu não te sente vergonha por estar dentro da norma, tu te sente vergonha quando tu quebra uma norma, né? Faz um comentário inapropriado daquilo que é a expectativa como padrão de determinado momento. Aproveita, resgata, discute norma, discute, né, vergonha como elemento social e tudo mais. Né? Então, essa atenção para o cotidiano, para o dia a dia, e isso torna a sociologia significativa, torna ela interessante. Né? Ó, a Jane está gostando da aula, olha, já tem um grupo de pessoas que estão curtindo, isso é legal, né? Que ferramentas esse curso utiliza com mais frequência em sala de aula? Boa pergunta do Fernando também, né? Claro, hoje nós estamos no modo APNP, atividades não remotas, tá? Não presenciais, atividades remotas. Então o Moodle virou uma condição indispensável. O que é interessante é que o Moodle já vinha sendo para mim uma ferramenta para a disciplina de sociologia. De que forma? Ora, eu tenho 45 minutos, eu não consigo trazer tudo para os alunos. Sabe aquela angústia que a outra colega manifestou, de que eu não consigo aprofundar? E eu não tenho como. Mas o que eu posso proporcionar aos alunos é os caminhos pelos quais eles podem percorrer caso se interessem. Textos originais dos autores, podcast, canal de YouTube, livros, reportagens, tudo isso eu posso proporcionar aos estudantes como material complementar. E aí os ambientes virtuais de aprendizagem são riquíssimos para isso. Tu pode montar um percurso onde tu tem lá o que é obrigatório, o que envolve o texto, digamos, relacionado ao conteúdo da aula, um PowerPoint que tu vai utilizar para, né, organizar a exposição, mas tu pode também junto trazer recomendação de série, de filme, de outros artigos, outros professores, palestras, um universo que a internet disponibiliza. Né? E eu já vinha incorporando o Moodle desde 2014. Então, quando veio, por exemplo, esse momento agora de atividades remotas,
Eu levantei a mão e disse, manda as turmas para mim, né, do campus Sapiranga. Eu, de imediato, estava com 8 turmas, né, logo no início, trabalhando lá em novembro, dezembro, inclusive o Leandro lembra, né, eu tão estressado, abri mão de um projeto que estava junto com o Leandro trabalhando, porque foi muito desgastante a carga de trabalho remota, né, com outras atividades ali que a gente fez em parceria também. Então, o Moodle serve como uma ferramenta fundamental aí, os ambientes virtuais, né. Ah, minha instituição não tem o Moodle. Bom, tu tem outras ferramentas, Google Classroom, tem o Microsoft Meet, tem algumas que são gratuitas. Eu não sei se o Google Classroom permite tu usar algum grau de gratuidade, agora eu não me lembro, né? Se alguém puder pôr até no grupo aí, mas tu tem como. Daqui a pouco, né, mesmo que tu não tenha acesso a essas plataformas, tu pode daqui a pouco organizar teus conteúdos, nem que seja com um blog, né, onde tu põe lá a organização do material. Então, eu acho que fazer uso, né, das ferramentas de comunicação, informação, as TICs, né, e da internet é fundamental. E sempre foi uma forma de eu ampliar o meu tempo de aula, tá? Aí, isso é interessante, Leandro, porque, ok, meu tempo é aqueles 45 minutos, mas, por exemplo, desenvolver um texto, que os alunos vão produzir um texto, eu não deixava aquele tempo de aula para isso, sabe? Eu deixava eles fazer em casa, entrega pelo Moodle, entende? Dá mais tempo, né? Eu incorporei, inclusive, a avaliação, provas, usando ferramenta como o Moodle, né? O aluno não escreve manualmente, ele digita para mim as respostas, tá? Mas eles podem consultar. Sim, eu quero que consultem. A realidade do mundo do trabalho vai ser com eles tendo acesso à internet. O meu desafio é que eles consigam, olhando o material, consultando a internet, desenvolver um texto autônomo. E aí o meu foco como professor vai ser avaliar o texto deles, ver se não há cópias e, por mais que tenha dificuldade, consigam desenvolver com as próprias palavras uma escrita, uma reflexão sobre aqueles conteúdos, né? E aí todas as questões que eu proponho de avaliação sempre fazendo uma relação entre a realidade, o cotidiano, exemplos da experiência de vida deles com os conteúdos que estão sendo trabalhados na disciplina, né? Então, estabelecer a relação entre teoria e prática, entre aquilo que eles estão compreendendo das perspectivas teóricas com exemplos do cotidiano, da vida deles, né, da realidade deles. E fazer essa associação não tem pronta na internet, não tem de onde copiar, né? Eles precisam pensar a realidade deles, né? Dá muito trabalho, né? Tu conferir texto a texto, se não tem cópias, mas aí é um posicionamento pessoal. Eu acredito que isso é um ponto fundamental, né? O aluno tem que conseguir desenvolver com toda a dificuldade que ele puder, né? Mas que ele tiver, mas ele tem que conseguir desenvolver um pensamento próprio, né? E expor isso. Até digo, olha, eu prefiro que vocês saibam expor o pensamento de vocês com a maior dificuldade que tiverem, do que aprendam a concordar com o pensamento pronto de outros, né? Que muitas vezes é marcar o xizinho, né? Tá ali, pronta a reflexão, só concorda se é verdadeiro ou falso, se eu acho certo ou errado, né? Tu não faz uso? Não fazia, né? A PNP me obrigou a fazer mais, incorporar algumas questões objetivas, de verdadeiro ou falso especialmente, né, em razão, se tornaria inviável corrigir, né, 8 turmas, 30 alunos por turma em uma semana, se não tiver algum grau de questões objetivas. Mas eu não abri mão de questões dissertativas, né, então mesmo assim, sempre cobro produção textual, né, 400 palavras, que dá mais ou menos uma redação de 30 linhas, onde eles dialoguem a perspectivas teóricas com exemplos de cotidiano e realidade. E nisso eu já estou falando de avaliação, né, que é um tema que eu não tinha tratado até aqui, né. E só para, então, né, também complementar isso, como é que eu faço minha avaliação? Em geral, eu desenvolvo os conteúdos e apresento propostas de textos, 5, 6 propostas diferentes, e os alunos têm que escolher 2 ou 3 para entregar como avaliação. Tu não avalia todo o conteúdo? Não, avalio, mas não para todos os alunos. O aluno escolhe com qual tema ele se sente mais confortável tratar. De novo, o aluno não é máquina, tem tema que não interessa a ele. Tem temas que ele acha interessante. Dá essa oportunidade do aluno avaliar os diferentes temas, diferentes, né, abordagens, permite com que ele se sinta também mais tranquilo de lidar com a própria disciplina de sociologia. Lembrando, eles não são sociólogos, eles não têm que
entende? Dominar todo o conteúdo de sociologia. Eles têm que ver o que aquilo é mais significativo, interessante, dialoga com a realidade deles. Que eles levem, de alguma maneira, para além do momento da aula de sociologia, do ensino médio, né? Então, questões de prova, em geral, 5 questões dissertativas, das quais eles escolhem 2 para responder. Quais 2? As 2 que eles se sentirem mais confortáveis, mais confiantes, que foi mais significativo para eles ao longo do aprendizado daquela metade de semestre, né? Então, eu sempre tento dar essa margem, né? Então, um pouco de ferramentas, não sei se você respondeu, Fernando, né, em termos de ferramentas, recursos. Então, por exemplo, dá para incorporar música, dá para incorporar vídeo, mas eu uso isso muito como material complementar. Às vezes, com um tamanho mais reduzido, digamos com uma pequena sketch, daqui a pouco, uma reportagem, uma aula, uma vídeo de um canal de notícias de 15 minutos, até posso usar em sala de aula, né? Mas, se não, eu uso em sala de aula, mas deixo eles para assistir em casa, né, de forma complementar depois, tá? E aí, lembrando, vai ter aluno que vai ver, vai ter aluno que não vai ver, e faz parte, certo? Vocês não viram todos os materiais, não leram todos os textos complementares e obrigatórios de todas as disciplinas, né? A formação de vocês não foi assim. Teve disciplinas que vocês se interessaram mais, vocês leram o que for obrigatório e ainda leram algo de complementar. Tem outras que vocês leram algumas coisas de obrigatório, né? E aí, papo reto, né, de quem estava aí sentado como estudante, né? E nossa formação é assim, a gente não faz tudo, certo? Então, acho que aquilo que é mais significativo é o grande foco da questão, né? Fernando, aí tu vê se eu te respondi, né? Se tem alguma questão, a Maria veio que está dizendo muito bom a forma de apresentar, diferentes abordagens, explicando cada série. Ah, que bom, Maria, tá curtindo. O Luiz disse que um momento muito rico para nós, essa aula sobre experiência docente. Ó, show! Obrigado, pessoal. Estou ficando até já ruborizado aí pelos elogios, mas que bom que está tocando vocês. E questionem, perguntem, e tragam as perguntas também mais difíceis ou provocativas, não tem problema. Eu acho que esse é o momento de, né, como se fosse me espremer como uma laranja aí. Fernando, diga aí. Boa noite, professor. Então, respondeu sim o que eu questionei, e até nós estávamos debatendo num grupo aqui durante a aula, e daí eu queria até colocar um pouquinho, um comentário que a gente fez aqui, às vezes da dificuldade, também nesse período desses 45 minutos, de manter a atenção dos alunos, né? Uma coisa que um dia eu achei bem interessante, por não ter a prática docente, um artigo que nós tivemos que ler de um professor teórico, que ele, no caso, a maior queixa que ele tinha dos professores, que a teoria dele não casava com a prática, que nem tudo que as metodologias práticas que ele botava lá poderiam ser postas em prática. E ele, para quebrar isso, foi um francês, não vou lembrar o nome dele, agora ele foi em aula. E o que ele mais se apavorou quando ele começou, que ele disse que ele não tinha controle da sala de aula, mesmo com toda aquela teoria que ele tinha, e ele disse que teve um momento que ele teve que virar meio que um ditador, dizer, ó, quem se mexer na sala vai ser punido, vai sair da sala, vai ser isso, para ter o controle da sala, para depois ele começar a aliviar, diminuir isso e começar a ter aula, né? Então, isso é uma coisa que a gente não tem experiência, fica bem angustiado e preocupado, né? de como ter esse controle, esse envolvimento, e também não ser um ditador dentro da sala de aula e conseguir dar o conteúdo, né? Fernando, tem essa dimensão, e de novo, acho que ter essa compreensão dessa diversidade, sabe? É como eu disse, olha, eu quando entro em sala de aula, eu digo para os alunos, eu garanto uma pessoa entusiasmada. Se eu conseguir mais, ótimo, porque não vou abraçar todos, não vai ser toda a turma, vai ter aluno que não vai ter interesse por N razões que fogem absolutamente da possibilidade do meu controle. E aí eu entendo, por exemplo, vai ter aluno que sociologia vai ser odioso. Não importa o que eu faça, não importa a forma que eu consiga trabalhar o conteúdo. Eu achava odioso biologia, entende? Estudar inglês para mim era algo assim, ó, por favor, finge que eu não estou em aula, sabe? Eu cheguei a dizer isso para o professora, eu vou fazer, eu vou tirar a nota que precisa, mas, sabe, não queira que eu participe entusiasmado, que eu cante música, porque não vai rolar, né? E, bom, se eu entendo que eu vou ter um aluno que daqui a pouco não quer saber, entende? A pessoa vai ter outro interesse, ele gosta de matemática, gosta de biologia, gosta de química.
e a sociologia não é do interesse. Como é que eu posso tornar a disciplina de sociologia minimamente suportável? Ah, professor, tornar a sociologia suportável. É suportável. Por quê? Porque eu tenho que entender que o aluno pode ser que ele não tenha nenhum interesse mesmo, independente do que eu faça. Então, quando eu proponho, por exemplo, avaliações onde o aluno escolhe qual texto ele quer fazer, onde ele escolhe qual questão ele quer responder, é uma maneira que eu torno essa disciplina mais suportável para o meu aluno também, para aquele que não quer. Né? Se eu tenho bem claro quais são os critérios de avaliação, se, por exemplo, eu digo, olha, a produção textual tem 2 critérios de avaliação. Né? Desenvolver os conteúdos, né, os conceitos de forma coerente com o que foi trabalhado em aula. Né? Tipo assim, se eu estiver falando, né, sobre trabalho em Durkheim, né, na perspectiva funcionalista, é que esteja falando minimamente de uma sociedade complexa, de, né, funções que se complementam, né, que não vai falar uma coisa como, sei lá, luta de classes quando for explicar funcionalismo, né, que não há essa perspectiva ali. Tá? Bom, se ele conseguir falar isso de modo apropriado, beleza. Qual é o segundo critério? Associar com exemplos. Então, se ele conseguir associar com exemplos do cotidiano dele, onde ele enxerga isso, e falou da perspectiva teórica, das abordagens, de um modo que não contradiga aquilo que é a sua essência, show. O aluno sabe o que vai ser esperado dele, qual vai ser a avaliação. Né? Então, até as questões dissertativas da prova tem lá os critérios. Olha, tu vai ganhar 100% se tu fizer um bom uso das questões teóricas que estão sendo ali perguntadas, né, não haver contradições, né, haver um desenvolvimento coerente dos conceitos, né, e aí coerente dos conceitos não é decoreba, né, é conseguir explicar nas palavras dele algo que esteja dentro daquela perspectiva teórica, né, que não contradiga, né, não interessa o aluno memorizar a ação social, a relação a fins, a valores, a afetiva, não é isso, eu quero que ele entenda, por exemplo, a questão do indivíduo, centrado no indivíduo, da racionalidade do indivíduo interagindo com outros, as expectativas e tudo mais. Então, o aluno sabendo que ele consegue, pelo que ele vai ser avaliado, ele sabe com o que ele tem que cumprir. O aluno que gosta, e eu digo para vocês, o aluno que gosta vai ter 11 de nota, vai ter 12, vai ter 15, entende? O que tu propor, ele vai fazer. Se tu propor atividade extra, valendo ponto, ele faz. Tu disser para ele, olha, que legal, saiu uma série na Netflix que trata muito da relação do Estado, do poder e discriminação, né? Estados Unidos, uma luta pela liberdade, uma série nova e tal. O aluno, se ele gosta do tema, ele vai assistir, vai maratonar a série no final de semana, vai vir no outro dia e vai comentar contigo, né? E vai ter um aluno que não se interessa. Então, assim, ó, compreendam, né? Aceitemos que vai ter gente que não quer, e aí tu tem que tornar tua disciplina suportável para esse aluno, né? Não se cobrar, eu tenho que ser o melhor professor para todos os alunos o tempo todo. Não dá. Aí nós vamos precisar, né, dos nossos colegas psicólogos para nos acolher, porque se tu tem essa dimensão, tu está superdimensionando até mesmo o nosso trabalho, né? Não sei se eu estou sendo muito duro, Leandro, mas eu estou trazendo como eu enxergo e sem papas na língua, sem muito também, né, enfeitar a realidade. Léo, se a gente tivesse combinado, não ia ter saído, porque é bem o que nós temos assim discutido, né, Léo? Essa questão de aproveitar realmente o tempo, né? Eu brinco que o professor tem que entrar pulando, né, Léo, em sala de aula, né? E essa tua fala eu achei perfeita, né? O primeiro entusiasta é o professor, né, Léo? Depois já temos aí o que vier mais é ganho, né? Certamente, acho que é um ponto muito positivo. E na tua fala também, Léo, acho que essa questão da integração com as tecnologias, né? Que é algo que a gente vem, que talvez seja uma das grandes heranças e positivas, né, Léo, deste momento que nós estamos. Claro, no IF, né, Léo, você já usava o Moodle, né, pelo que tu tá falando, né, mas agora isso não era regra, infelizmente, na maior parte das escolas, era uma exceção, né, mas a gente imagina que muitas escolas vão continuar utilizando algum tipo de AVA, né, algum tipo de plataforma, e a gente espera que com isso a educação, a qualidade vai melhorar, né. Agora, claro, que nós temos, eu digo para eles, né, Léo, eles vão entrar numa escola, né, muito diferente antes da pandemia, né, acho que isso é algo importante, né, e não estamos ainda no pós-pandemia, mas esperamos que logo, né, e a velocidade com que as coisas ocorrem, essa questão geracional também, por isso que eu te perguntei, né, Léo, que vem ocorrendo,
a gente imagina que esses alunos, quando eles voltarem na escola, também vão ser outros alunos, né, porque eles tiveram essa experiência social também muito intensa, né. Mas está sendo fundamental aqui te ouvir, Léo, assim, acho que é uma contribuição, assim, muito relevante. Eu tenho enfatizado para eles, né, cada vez mais a importância, né, porque ano que vem eles estão se formando, né, Léo? Aqui, né? Então, ano que vem eles estão no front, né, eles estão em sala de aula, né, e eu já considero eles aqui, já são nossos colegas, né, já são pensadores também, né, acho que é uma questão importante, né, Léo, a gente fica feliz de poder oferecer um curso aqui, né, na universidade com qualidade, né, no qual eles vão poder pensar, né, esses planos de ensino, né, essa dimensão mais ampla da relação escola e sociedade, e muitos aqui já têm outras graduações, né, ou até já são professores, né, então, outros também não, mas a gente fica feliz por esse grupo, é um grupo também que está muito heterogêneo, agora não está podendo fazer festa, Léo, mas em breve, né, eles fazem festas pelos grupos, né, mas é um elemento importante, né, eu acho que isso que o Léo está nos trazendo, essa alegria, né, da convivência, tanto dos professores com os estudantes, mas os estudantes com os estudantes, né, Léo, eu acho que isso a gente nunca pode desconsiderar, e algo importante, o Léo, ele atuou em vários níveis já, né, então na EJA, né, também no ensino técnico, no médio integrado, e eu sempre trago essa dimensão para eles, a gente não pode pensar a docência apenas no ensino médio tradicional, né, a gente tem diferentes públicos, diferentes possibilidades, né, e hoje, e até mesmo hoje, né, Léo, essa questão do local, né, os limites regionais, né, eles não fazem mais muito sentido, né, a gente pode daqui a pouco estar dando aula para outro lugar, até para outro país, né, pela internet, também diferentes formas de inserções, né, para as ciências sociais existem, então acho que a gente nunca pode fechar essa porta. E os institutos federais, né, Léo, eu sempre digo para eles, tem muitos, né, no país, tem muitos concursos também, a gente sabe que tem muitas escolas que ainda não têm sociologia, a gente está brigando, né, Léo, para manter, para que também tenha um concurso, né, muitas escolas ainda quem leciona não é o professor que deveria lecionar, né, então tem muitos, na verdade tem muita vaga ainda, tem muito lugar a ser ocupado, né, pelas ciências sociais, mas tem que ser ocupado de uma forma qualitativa, né, Léo, com qualidade. E é interessante, na nossa última aula nós trouxemos a Luísa, aqui a Luísa Helena, né, e aí hoje, te ouvindo, é super interessante, nós vamos, no nosso próximo encontro, 27 de setembro, vem um professor de geografia aqui, falar um pouco da questão da base nacional e como que a gente pode integrar agora, então, a área de ciências humanas, né, que é algo também que a gente tem que estar preparado, né, a minha geração e a tua, né, Léo, nós não fomos preparados para a integração, né, a gente, na verdade, pegou nem para o ensino das ciências sociais, né, Léo? A gente teve uma formação... Nós não tivemos a experiência de ter aula de sociologia no ensino médio, né? Isso. Nós, na verdade, aprendemos ou compreendemos alguma coisa de ciências sociais na universidade e fomos para a escola para construir a sociologia no ensino médio, né? Exato. E então, o nosso desafio aqui, Léo, sobretudo nessa disciplina, né, é colocar eles em contato com colegas que estão no campo, né. Depois teremos também com uma professora aqui de Porto Alegre, da rede municipal, que ela leciona há mais de 30 anos, né, e também a gente está buscando, assim, todo tipo de perfil, né, de colegas etários, né, colegas aposentados, colegas que estão no meio da carreira, no final da carreira, né, eu acho que é importante para a gente trazer essas diferentes perspectivas, né, Léo, porque algo importante, e aí, se pudesse, nós já estamos acabando, tá, Léo? Não quero também tomar muito teu tempo, né? Eu estou à disposição. Eu gosto muito de falar de sociologia e do que eu faço, então tá super de boa para mim. Não, mas certamente, tá? Depois tu podes voltar aí, vamos certamente continuar dialogando em outros momentos, né? Mas eu queria, assim, Léo, que tu falasse um pouquinho agora, né? E que aí tu pudesse deixar uma mensagem também aqui para os nossos alunos, colegas, né? Um pouco assim, o que esse tempo de docência que tu tem agora, né, Léo, 12, aí 13 anos, ou contando mais lá, época de estágio mais, né, mas vamos imaginar esse tempo aí, Léo, o que tu te transformou, assim, né, o que tu percebeu já tu tá quase na segunda parte, Léo, tu tá, tá mais pra lá do que pra cá, não, é brincadeira, né, e se tu pudesse deixar uma mensagem também aqui pros nossos colegas, né. Isso é ótima pergunta, Leandro, né? Essa questão de, bom, claro, não sou mais um professor iniciante, né? Seria absurdo considerar, tendo já 10 anos de sala de aula,
é uma experiência já, né, acumulada. E óbvio, não estou no fim da carreira ainda, mas já, né, estamos com uma trajetória caminhada. Eu noto, assim, algumas diferenças, acho que tem um amadurecimento, né, mas teve algo que eu sempre me propus, que é ser avaliado pelos meus alunos, né, então, isso é uma coisa que eu tive desde o início, de abrir para eles a possibilidade de avaliar a minha disciplina, avaliar a minha prática, né, fazer comentários do que foi bom, o que não foi, o que funcionou, né, então, como nós não lidamos com máquinas, são pessoas, é uma interação, é uma relação, né? Então, essa relação tem que ser de igual, é pessoa a pessoa. O professor é autoridade. Sim, ninguém ignora a autoridade que o professor tem, mas tu está lidando com outras pessoas, então tem que haver essa honestidade de uma interação face a face, de entender que o aluno ali, ele está participando, ele está construindo aquela aula, e ele pode não estar gostando, mas o que não está gostando? De que forma podemos reconstruir a aula, reconfigurar, né? A forma que vai ser desenvolvido o conteúdo, os instrumentos que vão ser usados para avaliar, né? Então, eu falei para vocês um pouco né? Faço prova, faço produção de texto, mas em outros momentos eu dialoguei com as turmas, dependendo da turma, isso foi modificado, né? Então, ter essa abertura, né, essa transparência de dizer, bom, eu tenho um plano, tenho alguns conteúdos que eu vou trabalhar com vocês. A minha ideia inicial é essa, né? Querem fazer diferente, tem uma ideia diferente, por que eu estou pensando dessa maneira? Qual é a proposta que vocês têm para mudar? E isso pode acontecer ao longo de um ano, ao longo de um semestre, né? Então, ouvir os alunos é essencial, né? Entender que é uma relação, né? Que tu não está trazendo uma verdade, eles têm acesso, eles vão ver, às vezes, a aula, né? Vou falar eu de Marx, ele vai encontrar blogueiros, youtubers falando da teoria marxista, me lembrei do Tese 11, que é um canal que tem no YouTube, que é, né, de viés marxista, mas onde está explicando o conceito. Bom, pode estar explicando muito melhor do que eu consigo em sala de aula. Então, o aluno entender isso, né, e tu entender de que daqui a pouco tu tem tuas limitações da tua formação, tu vai estar dentro de um recorte de, né, 40 minutos, tira ali o início, tira o fim, tira a chamada, né, começa a ficar com bem menos, né, tu tem que entender que tu tem que construir com ele a relação do que é possível, como isso pode ser interessante, como isso pode ser significativo, né. Então, essa abertura, né. E a questão da tecnologia, Leandro, né, e isso acho que vai ser um aspecto muito bom, sabe, nós não podemos, por mais que às vezes a gente tenha eu faço ciências humanas, então tecnologia é um outro mundo à parte, não, isso tem que ser incorporado, isso está incorporado nas relações pessoais, as pessoas interagem, se conhecem, namoram, né, mediadas por esses, estudam e se relacionam com amigos a partir, e não é só por causa da pandemia, isso vai, de alguma maneira, persistir, né, a gente vê a incorporação disso. Antes mesmo de entrar no afastamento pandêmico, se discutia o uso de complementariedade em EAD na formação dos alunos dentro do campus Sapiranga. E eu era um que defendia de que, olha, a gente tem que considerar, incorporar, daqui a pouco parte da nossa formação ser em EAD, usar o Moodle e tudo mais. E alguns colegas viam isso quase como um discurso alienígena, né, porque, né, muito ainda centrados na ideia de que só a sala de aula é o espaço de aprendizagem. E hoje eu converso com alguns desses colegas que, né, viam de modo alienígena essa discussão, dizendo, eu adorei, estou gostando, né, dá para fazer um monte de coisa com o uso da internet, com as ferramentas, com o ambiente virtual, e ressignificaram, né. O que eu estou muito ansioso é de reencontrar meus colegas e ver se isso é mais amplo, mais compartilhado, e se a gente vai conseguir transformar esse aprendizado, a força, digamos, da pandemia, em alterações curriculares, em transformações da estrutura do curso, né, em reformulações, porque eu acho que esse é um caminho de tornar mais dinâmico, né, mais interessante, né, e inclusive aproveitar mais, né. Eu orientei um aluno de especialização que ele foi fazer
um estudo, ele levantou alguns dados sobre o uso da internet por alunos de pós-graduação da especialização lá do campus Sapucaia. E mais de 75% do tempo de estudo é tempo de estudo na internet. Né? Então, mais de 3/4 tempo do estudo é tempo de estudo na internet, né? E usando ferramentas, né, notebook e celular. Então, por exemplo, até para o professor pensar, vou elaborar um material, ele tem que ser um material que o aluno possa ver nessa tela aqui. Que boa parte dos alunos vão estar estudando por aqui. Se eu pensar em elaborar um material que, né, só é visível numa televisão, eu estou perdendo o aluno ali já na elaboração do material, né? Então, considerar a tecnologia, considerar aquilo que está sendo elaborado, né, onde o aluno vai constar, como vai constar, né, acho que essas são algumas questões aí. E nesse estudo do aluno, ele vai defender agora, dia 22, aí, a especialização dele, ele traz até, claro, não aprofundando, mas tem alguns indicativos de que tem uma dimensão geracional, né? O grupo de controle, que era uns 10 anos mais novo, em média, eles tinham maior uso de internet e menos uso de impressão ou material manuscrito. Então, isso que estamos pegando alunos de graduação e pós. Se eu ir para a turma de ensino médio, é capaz de ser ainda maior o uso de ferramentas como celular, como método de estudo e escrita, né? É possível, teria que investigar, óbvio, né? Mas eu diria que é possível. Porque nós, né, Leandro, nós estamos aí já mirando os 40, né? Ainda não, né? Mas está lá, está à vista, né? Nós crescemos sem essas tecnologias. Agora a geração que está entrando no ensino médio, que tem 14 anos, eles já nasceram e já tinham smartphone à disposição. Ah, não, tem as questões de desigualdade. Não, tudo bem, sim, claro que impactaram. Mas hoje, isso já atinge as mais diversas classes sociais, né? Pode ter alguns recursos a menos, algumas disponibilidades, por exemplo, de conexão, internet, mas às vezes o aparelho já está ali à disposição e se sabe usar antes mesmo de chegar à escola. Então, como é que eu incorporo isso? A tendência vai ser se tornar mais acessível e mais universal, e não menos, né? Dificilmente alguém diria, ah, não, nós vamos abandonar o uso da tecnologia, da internet, do celular. Podemos até substituir o celular, sei lá, por um relógio inteligente, mas vai ter algum outro dispositivo que vai nos manter de alguma forma conectados. Então, como é que eu faço a incorporação disso, né, e não o repúdio, né? Se me deixar falar, eu vou até às 10 da noite tranquilo, tá, Léo? Então, assim, ó, fica à disposição, se quer que eu aborde algum outro tema, se está tranquilo por aqui, se tem perguntas, né, se tem algum tópico. Eu queria, Léo, te agradecer muito novamente, né? O professor Leonardo Kopp esteve conosco hoje aqui, então, trazendo reflexões muito importantes, né, sobre a sua experiência também docente e de vida, né? E quem sabe ano que vem nós vamos te visitar aí, Léo, né? Se tudo estiver melhor, né, pessoal? Levamos um ônibus lá, vamos visitar o campus, né? E o pessoal conhecer o Instituto, eu acho que é uma instituição, eu vou dizer nova, né? Uma instituição inovadora, né? Uma instituição muito interessante, que tem muito a ensinar, né? E é sempre bom também ouvir os colegas do Instituto, né? Colegas que aceitaram o desafio, que estão inovando, né, Léo? Acho que isso é super importante, né? A gente aprender realmente. E então, pessoal, ficamos por aqui hoje, né? Agradecendo muito a participação de todas e de todas. Eu vou parar a gravação. Viu, Leandro? Eu coloquei ali meu WhatsApp no chat, para quem quiser entrar em contato, eu fico à disposição. Ah, quero conversar contigo em outro momento, estou à disposição, sem problema nenhum. Agradeço muitíssimo aí, Leandro, e toda a turma pelas perguntas. Muito obrigado por essa oportunidade. Vocês devem ter notado que eu gosto de sociologia, gosto de falar de ciências sociais, né, e da prática como professor também. Nós agradecemos, Léo, foi uma honra te receber aqui, né, esperamos que possa voltar em outros momentos, e especialmente aos nossos aqui estudantes, né, colegas, nossa gratidão por estarem aqui conosco, né, e seguimos, pessoal, aí fortes todos, né, com saúde, né, todo mundo espera já vacinado, né, e continuamos aí juntos. Um abraço, gente, então, aqui na nossa disciplina nos vemos novamente, o nosso próximo encontro aqui síncrono vai ser o dia 27, tá, 27, semana que vem é o nosso feriado gaúcho, né, Léo, aqui 20 de setembro.
Um abraço, pessoal. Tudo de bom, viu? Até breve.